Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós falaremos sobre tabelas. Bom, para isso a gente começa com aquele nosso arquivo que a gente importou algumas aulas atrás, né? E que é o dataset de dados, que está aqui a base de dados, é aqui, ops, de data, mais para cima. Importação de dados. Então, a gente importa aqui a base de dados e faz os tratamentos. Bom, então aqui a gente tem uma tabela com vários termos e a gente vai querer começar a tratar essa tabela. O Excel, hoje, ele traz para a gente diversas formas de você tratar ele. Então, normalmente, a primeira coisa que você vai fazer é selecionar toda a sua tabela e transformar ele em uma tabela. Então, Ctrl Alt T, transformaria na tabela. Aí ele vai te perguntar se a sua tabela tem cabeçalhos, então quer dizer, se tem títulos aqui. Então, tem. Então, vou dar OK. E ele transformou aqui. Por padrão, ele sempre vai transformar nessa cor azul aqui. Se você quiser trocar a cor, né, não gostou dessa cor aqui, você pode fazer aqui estilos, né? Esse daqui, ou até fazer um próprio estilo. Você também pode limpar ela de estilos, deixar ela sem estilo nenhum. Eu gosto de um estilo que você consiga ver o que é uma linha, o que é outra. Bom, e o que transformar isso na linha, ele fornece para a gente. Ele abre uma aba aqui, que é o design da tabela. Então, você consegue colocar uma linha de totais, consegue colocar uma última coluna, coluna em tiras. Bom, você conseguiria dar um nome para essa tabela, aqui tabela 1. Isso aqui, por exemplo, seria importante se você fosse trabalhar com várias tabelas, uma tabela de janeiro, uma tabela de fevereiro, uma tabela de março, e precisasse fazer várias contas com essas tabelas. Então, se você quisesse saber isso, você poderia colocar aqui tabela de janeiro, tabela de fevereiro, por exemplo, se você estivesse trabalhando com orçamento. Qual que é a grande vantagem disso? Se eu colocar aqui uma linha de totais, eu posso vir aqui na satisfação do estudante, clicar aqui e colocar a média, contagem, contar só os números, o máximo, a mínimo, a soma, o desvio padrão ou outras funções. Então aqui eu posso fazer algumas funções. Isso aqui, em alguns casos, vai ter significado. Então, por exemplo, a média da satisfação do estudante vai ter significado. Em outros casos, não vai ter tanto função. Por exemplo, se eu quiser saber a soma, não teria significado. Aqui, talvez a média teria algum significado. Aqui também eu posso pegar cada uma dessas colunas e fazer o filtro. Aqui provavelmente o filtro está por ID, está do menor para o maior. Mas eu posso filtrar aqui, por exemplo, por gênero e colocar só um dos gêneros, por exemplo, masculino. Então aqui só mostrou os masculinos. Nota aqui que ele não sumiu os outros dados, ele só escondeu.
E aqui ele alterou o valor, ó. Aqui está 2.924. Se eu colocar só o feminino, 2.967. Eu posso também fazer um filtro aqui por idade. Só que aqui por idade está as idades padrão. Então teria que pegar cada uma das idades. Se eu quiser ordenar as idades, eu posso classificar aqui do menor para o maior, ou do maior para o menor. Então, ó, do mais velho para o mais novo. Se eu vim aqui em dados não, fórmulas, textos, eu posso clicar aqui e fazer a segmentação de dados. Essa segmentação de dados, ele me ajuda justamente a fazer isso de uma forma mais simples. Ele abre um outro menu aqui para mim, ele aparece aqui as cidades, ó. É uma outra forma de filtrar. Só que ele me mostra um outro menu. E se eu clicar aqui, eu posso fazer múltiplo. Eu posso escolher 2 ou 3 cidades. Ok? E aqui eu limpo o filtro. Então, a segmentação de dados serve para isso. Isso aqui é muito usado, pessoal, para fazer dashboards. Porque aqui é mais usado quando tem poucas opções. Aqui tem muitas opções para brincar disso. Pode trocar também a cor. Isso daqui. Você pode filtrar e classificar também com mais de uma organização. Você pode fazer uma classificação personalizada. Então, você pode colocar vários níveis. Porque, por exemplo, o seguinte, às vezes, por exemplo, o seguinte, você pega lá o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro ele é definido, por exemplo, pelo número de pontos. Qual que é o primeiro critério de desempate? O primeiro critério de desempate é o número de vitórias. Então, você colocaria aqui, primeiro classifica pelo número de pontos, e depois você coloca pelo segundo critério de desempate. E aqui você pode colocar quantos critérios de desempate você quiser. Aqui ó, você pode colocar por valores da célula, ícone da formatação condicional. Então aqui você pode fazer vários níveis. Então, por exemplo, no caso do Campeonato Brasileiro, você pode colocar aqui. Pode colocar número de pontos e depois por número de vitórias e depois por saldo de gols. Aí você conseguiria colocar os vários níveis da sua tabela. Você pode clicar aqui, se você apertar Ctrl espaço, ele seleciona a coluna inteira. Se você apertar se você apertar Shift espaço, ele coloca a linha inteira. Se você apertar Ctrl mais, ele coloca uma linha, Ctrl menos, ele deleta a linha. Aí aqui você pode, por exemplo, classificar aqui as linhas. E isso aqui é muito importante porque normalmente isso aqui vai ser uma base de dados. E o que vai acontecer? Você vai pensar nela para você fazer, por exemplo, uma soma C, uma conta C, e você pode ter alguma dificuldade. Por quê? Porque você pode ter, por exemplo, algumas respostas padrões. Por exemplo, aqui, durações de sono. Você pode clicar aqui. Vamos descobrir quantas respostas foram possíveis nessa planilha. Então, vamos colocar aqui, vamos colocar só para colar os valores. Dados. E eu vou colocar aqui para remover duplicados.
Cadê o remover duplicatas aqui? Tenho quase certeza que é aqui. Remover duplicatas aqui. Dessa coluna 1. Então, essas daqui são as respostas únicas. Aí vamos dizer que eu quero que essas aqui sejam as respostas possíveis para essa coluna aqui. Para que não tenha erro de português ou erro de digitação. Tem como fazer isso? Tem. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar a coluna. Vou vir aqui em validação de dados. E vou clicar aqui validação de dados. Aí ele vai perguntar como é que eu vou fazer a validação de dados. Normalmente, por default, toda célula do Excel, ele aceita qualquer valor. Você pode digitar qualquer valor numa célula do Excel. Mas o Excel ele pode permitir você restringir alguns textos. Você pode colocar um número inteiro que esteja entre dois valores, ou não está entre o valor, é igual, é diferente, é maior, um número decimal, uma data, uma hora, um texto com comprimento, um personalizado. Eu pulei a lista. Por quê? Porque a gente quer colocar uma lista. Aí ele vai te perguntar qual que é a lista. E ele vai perguntar aqui se você quer fazer um menu suspenso da lista. E a gente quer fazer um menu suspenso da lista. Então, ele vai perguntar onde é que está essa lista. E você vai colocar e selecionar aqui. Então, eu selecionei essa lista. Percebe que ficou aqui marcado do A2 ao A6. Eu vou dar aqui o OK. Então, nota agora que se eu clicar aqui, ó, ele vai aparecer essas opções para mim. Só que isso também não é muito bacana, porque se eu vim aqui e colocar de 1 a 4 horas, e eu colocar aqui, eu vou ter que, não apareceu aqui, eu vou ter que editar lá. Como é que eu posso resolver isso? Como é que normalmente eu uso quando eu preciso fazer isso? Eu venho aqui em gerenciador de nomes, venho aqui em novo, e eu vou colocar aqui um novo nome. Então, é duracão de sono. E qual que é essa duração de sono? É esse intervalo que eu escolhi aqui. Ok? Então, isso aqui ficou um nomezinho dentro do Excel. Então, eu não vou precisar mexer nessa validação. Eu só seleciono tudo aqui. Vou em dados. Vou na validação novamente. Em vez de clicar aqui, eu vou escolher aqui um nome, que é, deixa eu ver aqui, é duração de sono que eu coloquei, né? Então, duração, sono. Não coloquei um nome correto. Duração, sono. Coloquei o nome certo. Dados. Validação. Deixa eu ver aqui se eu selecionar aqui vai dar. Certo, ó, aqui apareceu igual duração sono. Tinha que ter colocado igual. Igual duração sono. Aí depois, se eu mudar
esse nome da duração sono, se eu colocar mais um termo, ele vai aparecer igual. Se eu trocar aqui um dado, colocar 1 aqui, ele vai aparecer assim. Este valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para essa célula. Eu posso repetir, tentar colocar outro valor, ou posso cancelar. Eu posso editar essa mensagem? Posso. Eu venho aqui e troco aqui a mensagem. Posso colocar alerta de erro. Eu posso colocar uma mensagem para quando essa célula for selecionada. Atenção! Selecione um item do menu. E qual que vai ser o alerta de erro? Atenção! Você não selecionou um item do menu. Por favor, refaça a operação. Normalmente não se usa isso, tá, pessoal? Por quê? Porque dá muito trabalho. Então, só faça isso quando for necessário. Então, ó, cliquei aqui. Coloquei 1. Ah, ele só pegou aquela célula, ele não pegou o item todo. Tem que pegar toda a coluna. Como eu disse, por isso que não faz validação. Ele fala o seguinte, a seleção tem mais de um tipo, porque eu coloquei a validação só naquela célula. Então, título. Aí aqui você pode colocar o texto e o alerta de erro. Então, texto 1, texto 2. Ó, aí aqui, ó, o texto do título e o texto 2. E aqui eu não coloquei o menuzinho. Aí teria que refazer aqui bonitinho. Validação. Configurações. Aqui ficou por qualquer valor, lista. Aqui a duração do sono. Aí se eu colocar um aqui, ele aparece aquela mensagem de erro padrão. Ok? Isso é muito útil, pessoal, porque aqui você já indica para o usuário como é que ele tem que preencher a lista. Isso aqui é bom quando não é uma lista. Quando é deve ser um valor decimal, deve ser um valor inteiro. Aí é importante esses textos de ajuda. Deixa eu tirar aqui. Opa. Validação de textos. Aí que se você não tira, ele não coloca nada. Se você colocar aqui circular dados inválidos, ele vai circular se tiver algum texto que tiver fora do padrão que você planejou. Ok? Bom, então vamos lá. A gente já colocou os filtros, colocou filtros até avançados. Aí aqui a gente pode colocar o soma C, o média C, todas as coisas, só que eu recomendo nunca fazer na mesma tabela. A gente normalmente faz uma tabela à parte. Se a gente quiser saber aqui quantos tem, a gente pode vir aqui e fazer conta C, esse. Aí vim aqui selecionar esse daqui. Fechou. Conta C, esse daqui. Ah, faltou o critério, né? For igual a esse daqui. Então, a gente tem o conta C. Se a gente quiser saber o conta C por gênero, né, aí teria que ser um conta C. Aí a gente começaria a trabalhar aquelas várias funções.
classificar, revisão. Aí aqui a gente já colocou como inserir nomes, nomear intervalos. E segmentação de gráfico, bom, segmentação de tabela. Então a gente consegue colocar links mais simples. Bom, então o básico de tabelas é basicamente isso. Professor, eu gerei uma tabela, mas eu me arrependi. Como é que eu desfaço? Seleciona a tabela, clica com o botão direito, tabela, converter em intervalo. Aí, deseja converter a tabela em intervalo normal? Sim. Aí ele deixa de ser uma tabela e volta a ser os dados da mesma forma que era antes. Professor, ainda ficou o formato e eu queria tirar esse formato. Seleciona tudo. Clica aqui em página inicial, sem preenchimento, bordas e sombreamento, sem bordas. E agora só falta tirar o negrito. A gente voltou praticamente para o início. Tá bom, pessoal? Dava para limpar tudo aqui. Era só ter clicado aqui em limpar tudo. Mas tudo bem. Bom, pessoal, esse daqui é o básico de tabelas. Aí, na próxima aula, a gente começa a fazer as tabelas dinâmicas, que é muito cobrada no mercado de trabalho. Tudo bem? Não esquece de deixar o like no vídeo, um comentário se vocês ficaram com dúvidas e até a próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.